Ter uma gestão capacitada que consiga fazer um bom planejamento é essencial para qualquer empresa, seja essa para efetuar novos projetos ou até mesmo para gerenciar a capacidade produtiva de um determinado período. Para que você consiga administrar, gerenciar e organizar os seus processos fabris, um setor que vai fazer toda a diferença é o setor de PCP. Então, se você quer saber o que é o setor de PCP, como funciona e quais benefícios que este pode trazer para a sua empresa, fica com a gente que o conteúdo de hoje é para você. Fala gestores, Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade. Como nós já citamos anteriormente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o setor de PCP. Antes de mais nada, é ideal você entender que o setor de PCP ele passou de um setor operacional para um setor tático e até um setor gerencial. Então é muito importante você entender como funciona o PCP e como você deve gerenciar também corretamente esse setor. Então nós desenvolvemos um conteúdo um pouco mais técnico que vai te auxiliar a entender o que é o PCP, como funciona e também os pontos mais importantes para que você consiga gerenciar essa área aí na sua empresa. Bom, gestores, só espero que desconsiderem um pouquinho a imagem, tá? Como sempre, eu vou estar focado nessa parte do monitor para que a gente possa avaliar o conteúdo de hoje. Bom, nesse conteúdo nós vamos explanar para vocês o que é o PCP e como você gerenciar corretamente. 2 pontos que eu quero que vocês entendam. Primeiro ponto é que nós vamos falar um pouquinho sobre o fluxo de trabalho do PCP. Então não vou me atentar a características técnicas, tá? Como plano mestre de produção, plano de produção, também a parte de planejamento em si. Quero que vocês se atentem ao contexto do PCP e como que esse setor vai funcionar dentro das organizações. Com essa base mais sólida, vocês conseguem de alguma maneira estudar os outros pontos e também saber como que funciona corretamente o PCP em uma empresa. Um outro ponto é que nós não vamos usar a sigla PPCP, que é Planejamento, Programação e Controle da Produção. Nós vamos usar a sigla PCP, que ela é mais conhecida, que é o Planejamento e Controle da Produção. Lembrando que para mim uma coisa está atrelada à outra, tá? Porque não tem como você fazer uma programação sem você fazer um planejamento. São esses 2 pontos que eu gostaria de deixar claro para que vocês possam entender. Primeiro ponto que a gente tem que entender é o que é o PCP, tá? O PCP, o Planejamento e Controle da Produção, ele consiste em um processo utilizado no gerenciamento das atividades de produção, sistema de gerenciamento dos recursos operacionais de produção de uma empresa. E aí, eles envolvem algumas funções, como nós já citamos anteriormente. Primeira coisa que vocês têm que entender é a parte do planejamento. Luciano, o que é o planejamento? Bom, o planejamento é o que e quando será produzido. Nós vamos se atentar para a parte de quantidades e características técnicas do produto. Por que quantidades e características técnicas? Quantidades, para o profissional avaliar se realmente ele consegue entregar dentro de um determinado prazo, tá? E as características técnicas, para que ele possa avaliar se ele realmente tem a parte de maquinários, colaboradores, que atendam essas características técnicas de produtos ou não. Pode parecer uma coisa óbvia, muitas empresas acabam vendendo produtos ou até serviços e depois ela nota que ela não consegue entregar aquilo que foi proposto. Por quê? Porque ela não tem um determinado maquinário ou não tem as pessoas treinadas para entregar o que foi proposto. Bom, depois nós vamos para a parte de programação. Como eu citei para vocês, entendo que não dá para você fazer uma programação sem você fazer um planejamento. As empresas podem até tentar, mas com certeza isso não vai ser possível, tá? Dentro da programação, recursos utilizados para a operação, com início e término de todo o fluxo de trabalho. Aqui você avalia se dentro do que você planejou, você consegue programar os recursos, né, para o início e o término obedecer à entrega do produto ou serviço que foi proposto. Então aqui nessa parte da programação, o PCP ele tem que avaliar os recursos que ele tem, se está de acordo com a necessidade que a empresa tem de entrega do produto ou serviço proposto. E aí nós vamos para a parte de controle, que é muito importante. Ou seja, o controle é o monitoramento e correção de desvios na produção. Como nós sabemos, uma coisa é você planejar, programar. Outra coisa é o que acontece na produção. Por isso é muito importante o PCP estar focado nessa parte de controle e fazendo os ajustes conforme for necessário. E aí nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente aí dentro desse conteúdo. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a parte de contexto do PCP. Sempre, pessoal, entenda a parte de contexto, é importante. Se a gente for avaliar aqui plano estratégico da produção, plano de produção, plano mestre ou plano mestre de produção, isso aqui vocês vão pegar com o tempo. Porém, quando você entende o contexto, como que os PCP está inserido dentro de uma organização, fica tudo mais fácil, tá? Então nós vamos focar nesse conteúdo como nós citamos. Primeira coisa que você tem que entender é que o PCP ele está diretamente atrelado aí a um primeiro momento ao setor de marketing ou setor comercial. Por quê? O setor de marketing ele faz as campanhas, né? E ele tem uma previsibilidade da parte de vendas. O setor comercial ele tem uma previsão de vendas de um determinado período e também tem os pedidos em carteira.
Em algumas empresas, a própria diretoria faz essa parte. Pode ser que algumas empresas aí, dependendo do organograma da empresa, a própria diretoria que gerencia essa parte. Enfim, o que é importante aqui? É o PCP ele ter os dados para que ele possa fazer o planejamento. E geralmente esses dados vêm do marketing, tá? Geralmente em datas esporádicas, campanhas que o marketing faz, do comercial, com a previsão de vendas e o pedido em carteira, ou até mesmo da diretoria, como nós citamos. Então, quando se trata de produtos novos, nós podemos avaliar que tem a parte também do desenvolvimento, a parte de engenharia que pode estar envolvida, que ela vai te dar toda uma estrutura de produto que você precisa citar, mas nesse caso nós já vamos pegar como fosse produto de linha. Então, recebeu as informações aqui, ele tem a estrutura do produto que ele utiliza. Por exemplo, para ele produzir um determinado produto, ele tem 50 itens que compõem esse produto, tá? Desde a parte de componentes até a parte de embalagem, fitas e tudo mais. Então, ele tem que começar a fazer essa parte de planejamento. E aí, o próximo setor que ele vai verificar é a parte de estoque. Muito importante essa parte de estoque. Ele vai fazer toda a avaliação do que ele precisa, né? Com base nas informações que ele recebeu aqui, para poder avaliar se ele tem um estoque desses componentes na sua empresa. E aí ele vai passar geralmente isso para o setor de estoque, o setor de estoque vai avaliar e vai passar para ele um saldo do que ele precisa solicitar ou não. Depois ele vem para a parte de compras, então ele tem que emitir todas as ordens de compra de acordo com o que o estoque passou para ele. E depois ele emite as ordens de fabricação, ordens de montagem, depende da empresa, do produto ou serviço que ele vai entregar. Então, para você entender como funciona, o PCP está atrelado a todos os setores: marketing, comercial ou diretoria, estoque, compras e produção. E aí ele faz o gerenciamento disso com uma avaliação de desempenho, acompanhamento e controle da produção de todos esses pontos, para que ele possa verificar e possa entregar o produto que foi proposto. Então nós vamos vir aqui para a parte de evolução do PCP. Só para a gente entender, o PCP saiu de uma atividade de nível operacional, tá? Para os níveis de administração, como nível tático e muitas vezes até nível estratégico, dependendo da organização. Então olha a importância do PCP. Ele determina a aquisição de novos insumos, sejam eles as quantidades de matérias-primas, máquinas ou pessoal, chegando até o nível de vendas. Então é importantíssimo. Em algumas empresas, se vai ter uma hora extra, quem determina é o PCP. Se vai ter que ter uma aquisição de um maquinário, quem verifica é o PCP. Quantidade de matérias-primas, também é o PCP que avalia. Então olha a importância do PCP para as organizações no nível de hoje. E aí nós vamos ir para a parte de análises gerenciais. O que é importante entender? O primeiro ponto importante é o PCP entender e gerenciar a capacidade produtiva da organização. Entender também o que a organização busca. Então eu como PCP, eu sei que a minha empresa não entrega mais do que 1.000 peças por semana, do que 1.000 peças por mês. E aí você pode pedir ajuda para o setor de engenharia, para o setor de desenvolvimento também, para o setor produtivo, que vai te ajudar para você poder ter esses dados. Então é ideal que você faça essa avaliação. E eu posso te dizer que se você não efetuar corretamente esse primeiro item, que é gerenciar essa parte da capacidade produtiva, todos os outros quesitos estão diretamente comprometidos. Você não vai conseguir gerenciar os outros quesitos. Então é muito importante você fazer essa primeira parte da análise, tá? E a dica é que você interaja com todos os setores, para você possa gerar as informações necessárias e também ter todos os dados para que você possa tomar as ações nos processos seguintes. Bom, pessoal, um outro ponto também é a comunicação do PCP, tá? É muito importante o PCP se comunicar e efetuar as análises em todos os pontos citados. O PCP tem que entender, ele tem que determinar período, respeitar os prazos, custos, características técnicas do produto. Então é ideal avaliar também se alguns quesitos como mão de obra, máquinas e matérias-primas estão encaixados para que ele possa cumprir todos os requisitos. E a grande dica aqui é que você consiga passar para a alta direção qualquer empecilho que possa prejudicar a entrega da programação proposta. Então é muito comum em algumas organizações a empresa vender mais do que a capacidade que ela tem de produzir, tá? E aí o PCP ele acaba não passando isso para a alta direção, começa a dar alguns problemas, e aí meio que a culpa de todo o processo não ter sido entregue, ou o produto ou serviço que foi proposto, acaba caindo para a parte do PCP. Comunicação é tudo, tá? Avalia com todos os setores a parte de prazos, os custos, as características técnicas, tudo que foi programado, se vai conseguir ser entregue, qualquer empecilho passa para a alta direção para que ela possa tomar uma ação. Muitas vezes a própria alta direção conversando com o cliente, ou conversando com o setor de vendas ali, o setor comercial, ela consegue juntar o cliente e tomar alguma ação para poder minimizar possíveis problemas que possam surgir. E agora nós vamos diretamente para a parte de PCP mesmo. O primeiro ponto é avaliar a necessidade de matérias-primas. Por que nós colocamos esse item separado? Porque é muito importante. Lembra que nós falamos que o PCP faz toda uma análise? Dessa análise, ele avalia a parte de componentes, a estrutura de produto. Depois ele passa para o estoque avaliar essa parte de necessidade de matéria-prima. Pois bem,
Quando o PCP passa toda a necessidade que ele tem para o setor de estoque, setor de almoxarifado avaliar, é muito comum em algumas empresas os estoques, né, não estarem corretos. Ou seja, a parte física, o que tem lá no físico, lá, o que tem lá no seu estoque, não bater com a parte sistêmica. Alguns profissionais de PCP, eles trabalham apenas com o sistema, porque a informação é mais rápida. O que é ideal aqui você entender? Passar isso para o setor de estoque avaliar. Então você passa uma necessidade de um determinado período para o setor de estoque avaliar e também se baseia no sistema. Se possível também, use um pouquinho do seu feeling. Ou seja, se você sabe que um determinado item sai muito e o estoque passa que esse item tem e você está na dúvida, vai lá e verifica junto com ele. Fala assim, ó, esse item sai muito. E aí você questiona, como você está falando que tem no estoque, se realmente eu não pedi. Então é sempre legal avaliar. Por quê? O setor de PCP ele é muito prejudicado nas empresas, pelo menos que eu avalio, por conta dessa parte do estoque, de não bater a parte física com a parte sistêmica. Então é muito comum, por exemplo, se você tem que entregar um produto que vai 50 componentes e o estoque te passa que você tem que pedir apenas 20, você pedir os 20 e depois o estoque vir e falar assim, não, eu verifiquei que tem mais 3, 4 itens que você precisa pedir. E aí já passou os prazos dos fornecedores, você não solicitou, você deixa de entregar o produto ou o serviço que foi proposto porque faltou uma matéria-prima ou faltou algum componente na sua linha. Então, você que é do PCP tem que ficar muito alinhado com a parte de estoque, a parte também ali do seu almoxarifado para que você consiga gerenciar esses pontos junto com eles também. Bom, uma outra coisa é a parte de pedido de compras e ordens de produção. Com base em todo o estudo que você fez lá junto com a parte de estoque de almoxarifado, você tem que fazer a solicitação dos itens, ou seja, os pedidos de compra aí para a sua empresa. Nessa etapa do processo, o profissional de PCP deve emitir todos os pedidos de compra com base nas análises feitas no processo anterior. Lembrando que o setor de compra deve atentar-se para os prazos de fornecedores e também as características técnicas das matérias-primas. O que ocorre muito aqui, tá? Seja esses pedidos de compra feito via sistema ou feito via planilha mesmo. Geralmente, quando o PCP pede, ele não coloca o código do produto. Então, pode gerar uma dor de cabeça muito grande e não respeitar características técnicas. Por exemplo, você vai pedir uma matéria-prima, ela tem uma cor muito específica, você só coloca uma cor base ali. Se você não gerenciar corretamente, não colocar o código, não fizer avaliação, pode ser que chegue uma matéria-prima errada para sua empresa. Então, a dica para você, profissional de PCP, é que você faça as solicitações corretamente, preencha todos os requisitos. Qualquer dúvida mais técnica, chama o pessoal da produção. Então, se você vai pedir um item que é mais específico, por exemplo, uma broca que você vai utilizar num processo produtivo, pega todas as características, solicita corretamente, faz a avaliação, coloca todos os dados nas solicitações, como nós falamos, sejam elas do sistema ou sejam elas físicas, e faça o acompanhamento junto ao setor de compras, tá? É muito comum também a área de PCP fazer a solicitação e acabar esquecendo. E aí, muitas vezes, o fornecedor também acaba não cumprindo os prazos por um determinado problema. A área de compras esquece de cobrar e a área de PCP também. E aí acontece chegar a data de entregar um determinado componente e você não tem esse determinado componente. E muitas vezes fica aquela discussão entre setor de compras, PCP, produção e prejudica a empresa porque o produto ou o serviço não vai ser entregue corretamente, tá? Então, faça corretamente essa parte dos pedidos de compra, gerencie também os pedidos de compra e também faça o acompanhamento dos prazos. Bom, após o PCP emitir as ordens de compra, ele vai vir para a parte de ordem de produção, tá? Geralmente, pelo menos eu vou falar aí de 50% das empresas que eu presto consultoria, a produção ela vai produzindo de acordo com o que ela acha que tem que produzir. Não tem as ordens de produção corretamente. Eu trabalhei numa empresa onde eu fazia todas as ordens de produção, então o pessoal conseguia cumprir de maneira parcial, depois eles iam lá cumprir o restante. É primordial o PCP emitir as ordens de produção, porque a produção vai saber o que ela tem que produzir, na quantidade que ela tem que produzir e na característica técnica do produto. Não deixa de emitir as ordens de produção e fazer o gerenciamento. É quase impossível você fazer o gerenciamento de uma produção sem você emitir as ordens de produção para os processos. E aí a dica que a gente deixa para você, profissional de PCP, ou para você que faz a parte de gestão aí na sua empresa, é que faça um alinhamento dessa parte das ordens de produção com o gestor da área, tá? Então o ideal é que você entenda como funcionam os processos. Sempre é ideal quando você for fazer um planejamento, uma programação, você escutar o pessoal da produção. Eles entendem como funcionam os processos. Muito comum, já fui fazer planejamento em empresas têxteis, que a gente fazia a parte do planejamento, o pessoal falava, Luciano, coloca as cores escuras somente para um dia, porque fica mais fácil da gente trabalhar, e as cores claras para outro, porque a gente consegue verificar os processos e fazer o setup mais rápido. Então quando a gente coloca uma cor escura e logo depois uma clara, o risco de contaminação é muito grande. Isso quem vai te passar é o pessoal da produção. Então você, profissional de PCP, por mais que você tenha uma necessidade, tenta também atender esses requisitos. Procura entender como funcionam os processos,
procura aprender com o pessoal da produção também, passar algumas coisas para ele e também gerenciar dessa forma, porque aí fica bom tanto para a parte produtiva quanto para a parte de qualidade dos produtos, tá? E aí você consegue também produzir mais utilizando menos recursos. Bom, e um dos itens que eu acho que é primordial, eu coloco até como uma parte de auditoria, é essa parte de acompanhamento da produção. Você pode até estar falando, Luciano, mas essa parte do acompanhamento não é gerenciamento da parte da liderança? Sim, quem tem que verificar todos os pontos é a parte da liderança. Só que a parte de PCP, ele tem que estar antenado porque ele vai ser o ponto entre a parte produtiva e a parte comercial, que vai tratar diretamente com o cliente. Então, você deve efetuar acompanhamento constante da produção, entender se as matérias-primas estão sendo entregues nos prazos, se aconteceram atrasos nos processos, se ocorreram quebras de maquinário, falta de colaboradores, de matéria-prima ou até mesmo produtos não conformes, para que você possa ir reprogramando a sua produção. Deve também avaliar os índices de qualidade, tá? Que são de produtos não conformes, como nós falamos anteriormente. Se notar um grande percentual de defeitos, provavelmente ocorrerão atrasos na entrega. Então você tem que saber como gerenciar isso. Também analisar os prazos junto à área comercial e estar sempre à frente das informações, para que você possa estar sempre atualizado. Ou seja, se você fez um planejamento que a sua produção vai ser entregue no dia 10, por exemplo, e chegou no dia 5, você avaliou que já está com algum problema na sua produção e vão ocorrer atrasos, já passa isso para a área comercial, para a parte da diretoria, para poder tratar com o cliente. Então vai reorganizando, vai replanejando a sua linha produtiva para que você possa sempre estar à frente e também sempre passar as informações atualizadas para a área comercial para poder tratar com o cliente e poder resolver possíveis problemas que já venham ocorrer. Bom, então a última dica que a gente vai deixar para você, profissional do PCP, é que mantenha-se presente. É ideal destinar uma parte do tempo para estar presente onde as coisas acontecem, ou seja, nos processos. Não adianta você só gerenciar lá da sua cadeira. Tem alguns profissionais de PCP, infelizmente, eu sei que até por questão de tempo, e aí acabam não indo na produção, não acompanhando os processos, não entendendo. Então é ideal você estar presente. Dessa forma, muitas vezes a própria liderança ela já vai estar te passando o que está acontecendo, os próprios colaboradores. Então é sempre legal você dar uma volta ali na produção, verificar os processos, analisar se as ordens de produção estão realmente acontecendo conforme o que você planejou. Só assim você vai conseguir entregar os produtos e serviços dentro dos prazos que a organização necessita. Bom, gestores, o setor de PCP, infelizmente, ainda é avaliado como um setor muito isolado nas organizações. Mas se nós avaliarmos, esse setor contribui para que você consiga melhorar os seus processos, também gerenciar toda a parte de capacidade produtiva, avaliar também todas as necessidades de compra e também de serviços, como parte também de maquinários, pessoas, e também contribui diretamente para que você consiga entregar o produto e o serviço proposto dentro do prazo e com o maior índice de qualidade possível. Então, para você que é gestor, entenda que um setor de PCP bem implementado vai fazer toda a diferença na sua organização. Bom, gestores, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se for possível, segue nosso perfil no Instagram, @papo de qualidade. Lá nós colocamos conteúdos diariamente para vocês. Se possível, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E se possível, deixe aqui nos comentários possíveis temas para que a gente possa continuar trazendo conteúdo cada vez mais técnico para vocês. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.